Capítulo 17. O romance de Alfredo. E o casal, naquela intimidade do lar, oferecia para eles alimentos, frutas diversas. Aquele ambiente doméstico era cercado por servidores que iam e vinham, todos eles muito felizes, transpareciam no rosto. Essa descrição de André Luiz é muito interessante. E na conversação, Aniceto vai perguntar como estariam as impressões dos serviços em geral naquele posto. E Alfredo vai falar: excelente quanto às oportunidades de realização. Entretanto, não tenho o mesmo parecer quanto à situação em curso. As zonas a que servimos estão repletas de novidades dolorosas. O presente período humano é de conflitos devastadores e as vibrações contraditórias. Eles estão vivendo a Segunda Guerra Mundial, tá? Desencarnados e encarnados empenham-se em batalhas destruidoras. Multiplica-se o número de necessitados. Nossa produção de alimentos e remédios tem sido integralmente absorvida pelos famintos e doentes. Tenho 500 cooperadores, mas nos sentimos presentemente incapazes de atender a todas as obrigações. As massas de sofredores são incontáveis. Olha que interessante. Então, as oportunidades são muitas, mas os recursos estão escassos. Ismália, quando ela se ausenta do ambiente, Alfredo tem a oportunidade de contar a história do casal, que André estava extremamente curioso, já que Alfredo havia falado no capítulo anterior que ela estava em visita. Então, ele vai contar: minha esposa e eu temos o divino compromisso da união eterna, mas ainda não lhe mereço a presença contínua. Ela é a bondade celeste e eu a realidade humana. E vai contar o drama do casal. Então, eles foram envolvidos em calúnia de todo tipo. Então, Alfredo era um negociante próspero e ele fala: longe de compreender as obrigações sublimes de esposo e pai, não procurava atender aos deveres justos para com o lar e os 2 filhinhos. Em breve tempo, a Ismália ela vai ser vítima desse sócio, que ele descreve. A Ismália foi vítima da maldade de um amigo desleal. Minha esposa sofreu em silêncio e perseguição dele por alguns anos consecutivos. Então, ele investiu de uma forma brutal, primeiro para atacá-la e depois de uma outra forma. Vamos entender como ele atacou-a. Minha companheira jamais se sentiu com bastante coragem para denunciá-lo. Enquanto dava ouvidos à calúnia fora de meu círculo doméstico, tornava-me intolerável dentro dele. Vi o mal nos meus mínimos gestos e queria descobrir segundas intenções nas suas frases mais inocentes. Então, aquele amigo infiel, ele vai atacar a Ismália de
todo jeito e ela se mantém firme, calada, sem denunciá-lo, até que ele não consegue e ele vai influenciar o próprio amigo, o próprio Alfredo. Então o drama foi terrível. Ele fala: nosso infeliz perseguidor subornou um homem de baixa condição que permaneceu certa noite ao lado de nossos aposentos particulares, como vulgar ladrão às ocultas, sendo eu convocado à prova máxima. Então, ele acaba penetrando no quarto, né, e descobrindo aquele vulto daquele homem, e ele, ensanguecido pelos ciúmes, ele destrói a relação familiar e íntima do casal. Quis eliminar Ismália, alguma coisa que nunca pude compreender na terra paralisou-me o braço quase homicida. Olha que interessante como a espiritualidade ela atua em defesa. Fiz valer meu direito exclusivo sobre os filhos e providenciei para que Ismália, convertida em estátua de dor, fosse restituída à fazenda paterna. Muito lamentável essa história. Após 2 anos angustiosos entre a saudade e o abandono, Ismália fora colhida pela tuberculose, falecendo em terrível martirológio moral. Os anos rolaram uns sobre os outros quando fui chamada à cabeceira do ex-amigo, do amigo desleal. Ele estava agonizando e o infeliz, em face da morte, confessou o crime odioso, pedindo um perdão que infelizmente não pude conceder. E aí ele diz que voltei para a esfera dos desencarnados em tristes condições espirituais. Recebi, quando ele volta, ele recebe da própria Ismália todo o amparo de que necessitava. Todavia, infelizmente, para mim estávamos separados. Ismália segue-me de perto. Ela mereceu a bênção de uma condição diferenciada, mas tem residência num plano superior que devo esforçar-me por alcançar. Desde muito dediquei-me aos serviços do nosso posto de socorro, consagrei-me aos ignorantes e sofredores, e a minha santa Ismália vem aqui mensalmente incentivar-me o bom ânimo e amparar-me nas lutas. Preciso conhecer o preço da felicidade para não menosprezar de novo a bênção de Deus. É necessário que eu aprenda a subir. Estou resgatando crimes de precipitação pela impulsividade delituosa. Envenenei-me a mim próprio. Pergunta, capítulo 17, o romance de Alfredo. Por que a precipitação e a impulsividade podem nos levar ao fracasso reencarnatório?